Gênesis 1, 26. Os irmãos acharam aí? Gênesis 1, 26? Tá saindo o áudio? Tá tudo certinho? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Agora a gente vai para Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Todos acharam? Está escrito assim, ó, do verso 1 em diante. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhe: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre também todas as aves do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão serão entregue. Agora, para a gente concluir essa leitura, eu vou pedir que os irmãos abram em Apocalipse, capítulo de número 4. Apocalipse, o último livro aí da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 4. E o verso de número 6. Então nós lemos Romanos capítulo 5, que fala que por um homem entrou o pecado e com o pecado a morte, por isso todos os homens pecaram. Então também pelo um homem vai entrar a salvação, que é Jesus. Gênesis capítulo 1, que fala que Deus criou o homem em imagem e semelhança, deu para ele poder para dominar. Gênesis 9, Deus fazendo o mesmo pacto que ele fez com Adão, ele faz agora com Noé. E agora nós vamos ler Apocalipse capítulo 4, o verso de número 6. Todos estão aí no livro de Apocalipse? Está escrito assim: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém? Por enquanto nós vamos ler somente esses textos aí, e agora nós vamos aqui caminhar dentro do plano da salvação. De uma forma resumida, plano da salvação é isso daqui, ó, que eu desenhei. Os anjos, Adão, Noé, Abraão, a lei e Jesus. Esse aqui é o plano da salvação. Se fosse de forma resumida, se a gente conseguisse guardar esse mapa mental, por que começa com os anjos? Porque o pecado não começou com o homem. O pecado começou lá no céu, através de Lúcifer. Ó, a aula passada a gente falou sobre o ministério de Abraão. E no ministério de Abraão, eu falei para os irmãos que Deus ia restaurar aquilo que ele prometeu para o homem. O pacto que ele fez para o Adão, no Gênesis capítulo 1, Deus iria restaurar em Abraão. E a gente leu isso daqui e trabalhamos muito bem sobre esse assunto na aula passada. Só que agora, para a gente entender, a gente precisa ver que, primeiro, o pecado, ele nasce no coração, né, de Lúcifer, de Satanás, contamina uma terça parte dos anjos. Aqui nós vemos bem claro o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a nada, por isso que os irmãos sempre vão perceber, na hora da oferta, eu sempre falo isso, irmãos, na nossa fé ninguém é obrigado a nada. Os anjos escolheram seguir Lúcifer, então caiu, pecado originou-se, então aqui no céu, com os anjos caídos, né, que hoje é demônio. Depois eles transmitiram o mesmo desejo que estava no coração de Lúcifer, ele passa para Adão. E aí o pecado, ele vai agora tomando uma proporção maior. Começou no coração do luzeiro, passa agora para Adão,
De Adão há um intervalo aqui, há um período que vai contaminando todas as pessoas. Quando chega em Noé, capítulo 9, que nós lemos, quando chega nesse ponto, Deus ele já, o pecado da humanidade chegou às narinas de Deus. Deus falou assim: o meu espírito não habitará mais, não contenderá mais com os homens. Então Deus tira o espírito dele da terra, o dilúvio vem, acaba com toda a humanidade, salvando somente Noé, a sua esposa e os seus filhos, e as esposas dos filhos. Saindo aqui, quando Noé ele sai do dilúvio, Deus vai fazer aliança com ele. Deus fazendo aliança com Noé, nós vamos ver que Noé também não consegue segurar aquilo que Deus faz aliança com ele. Nós chegamos em Abraão. Em Abraão, Deus vai dar início agora, já apontando aí o plano da salvação, já mostrando como que as coisas iriam caminhar. Vai estar entregue as leis vai reger todo o Antigo Testamento, até chegando em Cristo. Quando chega em Cristo, na cruz do Calvário, Jesus, ele cumpre toda a lei. Aí tem aquelas pessoas que entram em discussão. A lei foi abolida, a lei não foi abolida. Irmãos, a lei que foi abolida em Cristo, na cruz, é a lei cerimonial. Por isso, hoje não precisa mais matar animal. Porque o cerimonial, ele era uma sombra, ele apontava para Cristo. Então, matava-se um cordeiro e o pecado da humanidade, o pecado daqueles que levavam o sacrifício, né, ele era coberto. Então, João Batista vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus, ele vai abolir a lei cerimonial. Por isso, não precisa mais matar o animal, porque o sacrifício dele foi o sacrifício perfeito e foi o suficiente para que nós pudéssemos estar aqui. Até aqui os irmãos estão entendendo? Amém? Tranquilo? Ó, a gente está falando sobre o plano da salvação. Só que para falar do plano da salvação, a gente entra nessa matéria, a martiologia. A martiologia, irmãos, é uma matéria acadêmica, faz parte aí da grade de teologia, e nós não vamos se prender na matéria a martiologia, porque senão nós teríamos que ficar aqui pelo menos uns 6 dias seguidos, só trabalhando sobre a martiologia, depois mais uns 6 dias seguidos só trabalhando sobre soterologia. Então, a armatiologia é uma matéria acadêmica da teologia, né? Só que aqui é uma junção também de 2 palavras. A gente sempre vai trabalhar com essa junção, né? Amártio ou amártia, que significa pecado, ou errar o alvo, nós vamos ver aqui um pouco mais para frente. E logia, né? A gente já viu na primeira aula. Logos, ou logos também surge como posso dizer, uma ramificação para a palavra lógico. Quando a gente conversa com uma pessoa, a pessoa fala assim: é lógico, surge dessa palavra. Na verdade, a gente lê logia, mas no grego não tem esse som, é logia. Então, tudo que for lido no grego, não lê como no português. Logia, não, logia é no português, no grego é logia. Ele mantém o som, né? O som da palavra. E aí, às vezes, a gente pode perceber isso daí quando a gente for falar sobre angelologia, né? Armatiologia. Então, toda vez que a gente for ler, que tiver essa letra, ela não tem esse som como tem para a gente na língua portuguesa. Então, se lê logia. Tudo bem? Amártio, né? Pecado. No grego, amártia, né? Que é a palavra para pecado. Então, quando nós estudamos sobre isso, nós falamos sobre a doutrina do pecado, né? Para poder entender um pouco mais como que teve aí essa trajetória. Ó, em hebraico, é shatat, que significa errar o alvo. Isso aqui é no hebraico. No grego, amártia, que é da amartiologia. Eu coloquei aqui, ó, eu só mudei o R de posição, é aqui, ó, é amártia, né? Então, no hebraico, é shatat, errar o alvo. E também tem uma outra palavra, avon.
Perversidade, tudo que é perverso, vaidade, deriva dessa palavra aí no hebraico, avon, perversidade. E aí nós temos amártia, desvio de rumo ou errar o alvo. E adquiva, também no grego, falta de integridade ou sair do caminho. Então nós entendemos de forma lógica que o pecado é você errar o alvo, é você sair do caminho. Então, o que acontece com Adão? Adão, ele erra o alvo, ele sai do caminho. Isso é o significado dessa palavra. Então, para a gente poder trabalhar o plano da salvação, a gente precisa entender pelo menos essas coisas aí. Quando a gente lê no livro de Apocalipse, capítulo 4, versos 6 e o 7, não sei se os irmãos perceberam, ali ele está descrevendo a face do querubim, ou melhor, a face do serafim. Ele tem 4 rostos, né? Leão, touro, algumas traduções bezerro, homem e águia. Por quê? Aponta para o evangelho. O evangelho, os 4 evangelhos que nós temos, que nós conhecemos como a boas novas. Se é a boas novas ou boas notícias, é porque também teve uma notícia ruim. A notícia ruim é que o homem pecou e agora está destituído da glória de Deus. A boa notícia é que Deus, ele trouxe o homem de volta para o lugar dele de origem. Quando nós olhamos para esse mapa mental e nós vemos Deus fazendo uma aliança com Adão, aí você vai entender um termo que talvez você sempre leu e você nunca entendeu. A Bíblia fala, principalmente em Romanos, que Jesus, ele é o último Adão. Quem lembra dessa expressão? O último Adão. Por quê? Porque Noé foi um tipo de Adão. Porque Deus fez uma aliança com Noé. Você vai ver que as mesmas falas que Deus fala para Adão, Deus fala para Noé. Noé é um tipo de Adão. É como se fosse o segundo Adão. Deus tenta fazer com Noé o mesmo projeto que fez com Adão. E por causa do pecado, agora algumas coisas mudam. Lembra que a gente falou na aula passada, na semana passada, que aqui Adão ele dominava. Aqui os animais já tinham medo e pavor. Então, no lugar do domínio, passou a ter medo e pavor. Então, aqui Noé, ele se torna o segundo Adão. Mas quando a gente vai para Jesus, aí Deus já mostra para nós que o que Jesus fez é o suficiente, porque ele é o último Adão. Não vai precisar vir um próximo para tentar restaurar aquilo que que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 4, verso 7, melhor dizendo, porque o verso 6 está introduzindo, o verso 7 ele vai dando ali as características. Nós vemos as características do Evangelho, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, os 4 evangelhos que nós temos, irmãos, está nessa ordem aqui, ó, na ordem da leitura. Apocalipse capítulo 4, verso de número 6, verso de número 7. O primeiro animal era semelhante a um leão. O animal que é o leão, ele é o rei da selva. Ele representa o evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus ele quer passar a realeza de Jesus. Você vai perceber que Mateus ele está falando para os judeus. Isso daqui, irmãos, é muito bom porque vai nos ajudar também a entender um pouco mais a Bíblia, né? Porque, ó, a gente chama de livros que têm a mesma visão, sinóticos, né? Livros sinóticos. Então, você vai ver Mateus, Marcos e Lucas trabalhando mais ou menos com coisas iguais. Por isso que você encontra o mesmo texto nos 3 evangelhos. Mas no evangelho de João, não. Porque o evangelho de João, ele não tem essa preocupação de falar diretamente com um povo exclusivo. Então, quando você vai para Mateus, ele está falando com o povo judeu. Então, Mateus, ele representa Jesus, ele mostra Jesus como leão, como rei. Porque a preocupação de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus, ele é o rei dos judeus. Isso aí vai ajudar, por quê? Se você tiver qualquer dúvida, aonde que no Novo Testamento está falando de alguma profecia? Não, procura no Evangelho de Mateus. Porque o Evangelho de Mateus, ele vai falar, ele tem muito essa preocupação. Ele fala, aqui é Jesus, como dizia o profeta tal.
Ó, como disse o profeta tal. Então, ele está mostrando que Jesus, ele é da descendência de Davi, Jesus é o rei dos judeus e é o cumprimento das profecias. Então, sempre que você tiver uma curiosidade, nos evangelhos eu preciso de alguma referência que fala de alguma profecia do Antigo Testamento. Irmãos, vai para o Mateus. Mateus, ele dá toda a referência do Antigo Testamento. Por quê? Imagina, Mateus conversando com os judeus. Ele precisa mostrar para os judeus que em Jesus se cumprem as profecias. Porque os judeus, irmãos, eles são bem sistemáticos. Se chegasse uma pessoa falando assim, ó, eu sou o Messias, ele tá bom. E aonde que se cumprem as profecias de você? Eles iam pegar todos os rolos, né, os profetas e tal. Agora, eu quero que você prova que as profecias que foram faladas pelo profeta se cumprem em você. Aí tem uma série de profecias lá para se cumprir, né? Jesus tinha um lugar certo para nascer, a família que ele tinha que vir, a tribo que ele tinha que ser descendente, né? Então, tudo isso tinha que bater com aquilo que foi falado pelos profetas. A maior profecia, Isaías fala, né? Um menino se nasceu, um filho se nos deu, falando do nascimento de Jesus, no nascimento virginal. Então, tudo isso tinha que se concretizar. Então, Mateus, ele tem essa preocupação. Mateus vai falar de Jesus, mostrando Jesus como rei. Quando a gente vai para Marcos, Marcos é diferente. Marcos não tem a preocupação de mostrar Jesus como rei, porque o público de Marcos é outro. Marcos está falando agora com os romanos. Então, Marcos falando com os romanos, a gente precisa entender. Os judeus, eles é um povo religioso. É um povo que tudo que vai falar para ele, você tem que provar na Torá, você tem que provar nos profetas. Mas o povo romano não. O povo romano não tem essa preocupação. Então, Marcos vai apresentar Jesus como servo, que é a visão do touro ou do bezerro que a gente leu em Apocalipse, capítulo 4, verso 7. Por quê? Porque o bezerro ou um touro, ele fala daquele que faz serviço, aquele que veio para servir. E você vai perceber alguns detalhes nesses evangelhos. Mateus, ele fala para os judeus, então ele é bem detalhista nas profecias do Antigo Testamento. Marcos já é mais rápido, porque os romanos não querem saber se Jesus é descendente de alguém. Não, eles querem receber a informação da forma mais rápida possível para poder executar. Então, você vai ver que até o Evangelho de Marcos tem menos capítulos. Se não me falha a memória, são 16 capítulos só. Por quê? Porque os romanos, eles são muito práticos, muito rápidos. Você vai ver texto com mais detalhe em Mateus, com mais detalhe em Lucas, e em Marcos não. Marcos é de uma forma resumida. Por quê? Porque é o público que ele tá falando. Quando a gente vai para Lucas, Lucas está falando com os gregos. E aí, irmãos, a gente precisa saber que na época que a Bíblia, que Jesus se manifestou, a Grécia era potência, era referência. Os maiores filósofos aí surgiu da Grécia. Então a Grécia fala de um povo inteligente, um povo que pensa, né? Não é um povo que qualquer coisa que for falado, eles vão, tá bom, tá... Não. Eles param para pensar, eles querem saber, né, detalhes. Eles param para ouvir uma pessoa inteligente falar, eles não param para ouvir qualquer pessoa. É por isso que se você tiver interesse de ler sobre as parábolas, irmãos, onde tem mais parábola é no Evangelho de Lucas. Por quê? Parábola mexe com a cabeça. Parábola te faz parar para pensar, para entender o que está acontecendo. Então esse é o público de Lucas. E você vai perceber que Lucas, lá no capítulo 3, ele vai falando da genealogia de Jesus, e ele começa a falar da genealogia de Jesus, ele começa de Adão. Porque a preocupação de Lucas é mostrar para os gregos que Jesus, ele é o homem perfeito. Essa é a preocupação. Por quê? Porque os gregos, eles cultuavam muito a estética, o corpo, o ser humano, a pessoa. Por isso que, se você parar para ver, você vai ver que o povo grego é o povo, assim, parte de fisionomia, eles são muito bonitos. Muito bonito. Eles têm eles adoram muito a estética, né? Hoje é o que a gente está vendo aí. Hoje as pessoas estão começando a adorar a estética. Você viu que aumentou muito esse negócio de academia. As pessoas se preocupam com aquilo que os outros pensam dela, aquilo que os outros vão ver, o que os outros vão falar. Isso daí é uma tristeza, irmãos. A pessoa, às vezes, acaba perdendo a salvação por causa disso. Porque a preocupação nela é o que os outros pensam, o que os outros acham, né?
Aí você vê, tem gente que gasta fortuna, tem modelos que morrem, porque não pode engordar, tem um negócio da cabeça dela que ela acha que está gorda, então ela acaba de comer, ela já vomita o que ela comeu, porque ela tem que manter aquele corpo daquele jeito. E é uma idolatria, é uma doença, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o Lucas, ele está escrevendo para os gregos. Isso aqui, irmãos, são detalhes que se a gente pegar, a gente domina esse livro que está na nossa mão. Porque se alguém, às vezes a pessoa começou uma leitura do texto lá, mas você não ouviu ela dando uma referência. Mas pela leitura que ela está falando, pela leitura que ela está fazendo, você consegue saber aonde que está o texto. Porque você já tem uma noção, você sabe se movimentar na Bíblia. Irmão. Às vezes a pessoa está lendo um texto ali, está falando sobre, dando referência de profecia, você fala, opa, ele está lendo Mateus. Se a pessoa está falando um texto mais rápido é assim, ó, por exemplo, você vai ler Marcos, vai ter muitas passagens que Marcos vai falar assim, ó, e logo após, e já saiu dali, e passou para lá, ele é muito rápido, ele não traz detalhe, ele está mostrando que Jesus está se movimentando muito rápido. Pela leitura do texto você consegue discernir, opa, ele está falando de Marcos. Aí se pega um texto que o texto de Lucas tem um segredo ali, tem uma chave no Evangelho de Lucas, irmão, que as pessoas não percebem. Uma pessoa que não tem essa oportunidade de parar, para sentar, para ouvir, ela não percebe. Lucas vai explicar um texto, aí ele vai falar assim, ó, no dia da Páscoa, aí vai abrir um parênteses, você pode olhar, vai ter texto que vai abrir um parênteses, e ele vai falar, porque nessa data eles costumavam comemorar isso. Por quê? Porque o público de Lucas não sabe do que se trata. Então Lucas, além de relatar os fatos, ele tem que explicar o porquê que o povo parou para fazer aquilo ali. Então, quando você quiser mais detalhes sobre um texto, irmão, vai para Lucas. Porque Lucas dá bastante detalhes sobre os textos. Lucas, ele explica. Porque o público não sabe, os gregos não sabem o que era Páscoa, o que era as festas e tudo mais. Então, Lucas, ele vai empurrando essas informações aí de forma bem esmiuçada. Mas quando a gente vai para o Evangelho de João, que é representado por uma águia, então você vai dominar. Você abriu o Apocalipse capítulo 4, verso de número 7, as quatro imagens que ali estão mostrando, você já tem na mente. Está falando dos 4 evangelhos. Que na verdade não é 4 evangelhos. É um evangelho e 4 pontos de vista. É que nem um prédio. Imagina um prédio. Cada lado do prédio pintado de uma cor. Se você perguntar para quem está de um lado, vai falar, é verde. Mas se você perguntar para o outro vai falar, é amarelo. Porque cada lado tem uma cor. Então, o evangelho é um só. São 4 pontos de vista, 4 visões diferentes. Né? Às vezes é até errado a gente pronunciar 4 evangelhos. Não. É um livro. Só que foi escrito por 4 aspectos diferentes, 4 visões diferentes. Então, o de João é representado por uma águia. Porque João não tem preocupação de falar de genealogia, ele não tem um público específico para poder atrair aquele público para mostrar que Jesus ele veio cumprindo alguma profecia. Não. A preocupação de João é revelar para a igreja quem é Jesus. É por isso que ele já inicia o texto dele falando assim, e no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele já acaba aí, ele já vem quebrando tudo, ele vem falando da divindade. Por quê? O leão é rei, Mateus está mostrando para os judeus que Jesus ele é o rei dos judeus. Marcos está falando para os romanos é mais voltado para servir. Então ele está falando, ó, Jesus aqui, ó, ele é o servo perfeito. Ele veio para servir e não para ser servido. Lucas está falando para os gregos. Os gregos, eles são um povo assim que para mais para pensar, um povo mais racional. Então ele está falando, ó, aqui, ó, o homem perfeito, e vai trazendo todas aquelas informações que a gente tem. Agora, João não, representado pela águia. A águia é desses 4 animais, a águia é o único que está no alto, no céu. Então, mostrando que o texto de João, o evangelho que João escreve, está mostrando a divindade de Jesus. Então, João ele traz 95% das informações do livro de João, você não encontra nos outros. Transformação de água em vinho, e por aí vai. E João vem mostrando a divindade de Jesus. Os irmãos pegaram? Tranquilo até aí? Irmãos, é sempre bom a gente ficar repetindo isso daí, falando. Por quê? Porque é coisa que precisa ficar guardada na sua mente.
Isso aqui é muito importante, irmão, muito importante. Só de você saber isso daqui, você já está na frente de um monte de pessoas. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe qual é o público do texto. Né? Para quem que Mateus escreveu, não sabe. Aí a pessoa se perde na hora que vai ministrar. Então nós temos aí esses 4 evangelhos, e com esses 4 evangelhos, a partir da luz do texto de Apocalipse capítulo 4, lembra que eu sempre tenho repetido para os irmãos, para você entender um texto, você precisa que um outro texto jogue a luz naquele texto, eu sempre falo isso. Então, quando a gente vai para Apocalipse capítulo 4, verso 7, e lá mostra anjos, né, com essa face, aqui, irmãos, já desconstrói um monte de crítica que aí tem. Porque as pessoas imaginam que quando Satanás ele vai enganar Eva, acha que pegou Deus de surpresa. E a maior prova é isso aqui, ó. Porque os anjos foram criados antes dos homens. Os homens foram criados aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória. Mas os anjos não, os anjos foram criados na eternidade. E como que Deus cria os anjos na eternidade e lá tem uma classe de anjo que já tem a face do homem? Aonde que tinha a face do homem? Já quebrou. Então quando você vê o anjo aqui, um deles tem a face do homem, é Deus falando que ele não é pego de surpresa, irmão, ele está no controle de tudo. O diabo, até o diabo, ele é um instrumento na mão de Deus. Porque o diabo só vai até onde Deus permite ele ir. Você vê que quando ele vai tentar Jó lá, ele teve que pedir permissão para Deus. Aí tem muita gente que tem medo do diabo, irmão. Não tem medo do diabo, não. Primeiro, que se ele está tentando você, é permissão de Deus. E se Deus permitiu, é porque Deus sabe que você suporta. Porque tudo isso daí é para você ser aprovado. Né? Para você ser aprovado. Aí tem gente que não sai da prova. Por quê? Porque não é aprovado. Então está sendo reprovado constantemente. Então o problema está no quê? Às vezes é as atitudes que está tomando, é os direcionamentos que está tomando. Se você está passando por um período muito grande de prova, irmão, opa, é tempo de eu parar, pensar e falar assim, opa, não vou mais tomar não vou mais tomar esse rumo, essa decisão, porque por causa disso eu não estou saindo da prova. Então quando a gente olha para cá, Deus já está denunciando. Agora a gente voltando um pouquinho mais aqui, quando a gente volta um pouquinho mais aqui, em Deus falando com Adão, lá no Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis 1, 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Vamos já matar aqui um espantalho que as pessoas se embaraçam todo. Eu não coloquei aqui, mas eu vou aproveitar essa oportunidade porque o Espírito Santo me fez lembrar. Ó, eu vou fazer aqui 3 círculos. Esses 3 círculos é a forma mais fácil de explicar o que nós somos. Nós somos tricotômicos. Corpo, alma e espírito. Só que a gente está falando de um ponto de vista caído, né? Porque não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. Tricotômico. Cotômico. Tricotômico. Como que a gente tem base para isso? Irmãos, é muito simples. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai nos dar um posicionamento muito bom aqui para a gente entender. Ó, esse versículo aqui todo mundo já ouviu falar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e de medulas, apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Hebreus
capítulo 4, verso 12. A partir daqui nós temos base para entender. Se a palavra de Deus ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, e aqui nós vemos uma espada. Uma espadinha feia, né? Por que espada de dois gumes? Porque ela corta dos dois lados. Ela tem corte dos dois lados. Então aqui, o escritor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus, a palavra, ela é mais afiada do que uma espada de dois gumes. E ela penetra na divisão da alma e do espírito. Por quê? Porque aqui, ó, aqui é o corpo. Vou fazer um corpinho bonitinho aqui. Uma orelhinha. Aqui é o corpo. Só que nós não somos corpo, nós não somos o espírito, nós somos a alma. Nós somos a alma. Por isso que quando a gente lê Gênesis fala e fez alma vivente. Nós somos alma. O que é a alma? A alma é aquilo que nós somos, irmãos. Os nossos sentimentos. Quando nós morremos, você cansou de ler isso aqui. Em velório fala muito isso. O espírito, aqui é espírito humano. Um E e um H, espírito humano. Aqui é alma e aqui é corpo. Quando a gente morre, o espírito volta para Deus. A gente não cansou de ouvir isso aí? E o espírito volta para Deus que o deu, e o corpo e o pó volta para o pó, o corpo volta para a terra. O que segue o juízo é a alma. É a alma que segue o juízo, irmão. Essa área aqui, ó, o espírito, essa área aqui, ó, ela é particular de Deus. Aqui o diabo não tem acesso. É particular. É de Deus isso aqui. Aqui é de Deus. O que acontece muitas das vezes, e num nível muito avançado, é de haver uma possessão aqui na alma. Aí já é um nível muito avançado, irmãos. É de pessoas que é consagradas a demônio, por aí vai. Mas o que acontece? Ela influencia aqui, ó. Aí o corpo, porque o corpo é onde estão os seus sentimentos, suas vontades, sua personalidade. E aí o corpo manifesta. O que acontece na alma, o corpo manifesta. É por isso que quando a gente nasce do espírito, a nossa alma precisa ser moldada e começar agora a ouvir o espírito e não mais o corpo. Tudo que nós fazemos que é pecado, é aqui, a partir do corpo, é o prazer que vem no corpo. E aí, isso vai fazendo o quê? A alma, ela precisa estar voltada para as coisas do espírito. Se a alma estiver voltada para as coisas do espírito, você se torna uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual. Agora, se a sua alma estiver mais ligada com o corpo, aí você se torna uma pessoa carnal. Agora, como que funciona essa transformação, a salvação em si? É quando nós nascemos da água e do Espírito. Eu sei que você já leu João, capítulo de número 3. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 3. Que é aquele famoso texto lá do encontro de Nicodemos com Jesus. Ó, João capítulo 3, verso de número 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso de número
4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é carne, Adão. O que é nascido do Espírito é Espírito, cristão. Quando nós nascemos, nós já nascemos morto. Nós já nascemos morto. Porque se nós não nos convertermos, a condenação já está sobre nós por causa do que foi acontecido aqui. Ó. Lembra que nós lemos Romanos capítulo 5? E por um homem entrou o pecado e com o pecado a morte? Irmãos, a vida toda, andou duas pessoas juntinhas assim, ó. Esse daqui, ó, é o pecado e essa daqui é a morte. O Antigo Testamento inteirinho, os dois andou juntos, de mão dada. Então, toda pessoa que nascia, ela já nascia morta, por causa do pecado de Adão. A consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Só que quando nós nos deparamos com Jesus na cruz do Calvário, você sabe que, isso aqui acabou de vir no meu coração isso aqui. Sabe quando Jesus, ele vai ressuscitar Lázaro, João capítulo 11? A Bíblia diz que ele chorou, né? Eu não lembro se na aula passada eu falei isso aí na hora que estava gravando, ou se eu falei no particular depois com algum irmão que perguntou um negócio para mim e acabou caminhando para esse lado. Só que depois do pecado, todos os nossos sentidos foi de alguma forma alterado também. Ou seja, nós temos noção do que é dor, mas nós não conseguimos discernir o que é dor mesmo na sua plenitude. Nós sabemos o que é errado, mas não sabemos o que é errado na sua plenitude. O que Jesus sofreu na cruz, qualquer pessoa que morrer sem Jesus e for condenada, né, ao lugar de tormento, ela pode passar uma eternidade no lugar de tormento. Não é nenhuma uma partícula do que Jesus sofreu na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, todo o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Então o sofrimento dele, irmãos, foi coisa muito grande. Foi muito grande. Então a gente não consegue acompanhar isso daí, porque os nossos sentidos ele foi muito alterado. Então quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, ele chora. Ali acontece uma luta terrível, porque nós sabemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, tudo aquilo que o Espírito de Deus, como divindade, ele entendia, ele tentava transmitir isso para o espírito humano, para Jesus, homem. Você imagina naquela hora, Jesus sendo confrontado. Por quê? Porque o maior inimigo de Jesus era a morte. Então, com o olhar físico, a gente pode imaginar Jesus na frente do sepulcro, tal, liberando uma palavra para Lázaro. Mas no mundo espiritual, estava dois gigantes ali se enfrentando, a vida e a morte. Porque Jesus é a vida. Ele diz: eu vim para dar vida e vida com abundância. Ele era a vida. Do outro lado estava a morte. Então quando ele chora ali, a expressão dele chorar ali, ele estava vendo em Lázaro o que iria acontecer com a humanidade. O projeto de Deus que foi corrompido lá no Éden. Imagina a luta. Jesus olhando para o maior inimigo, que é a morte. E aí Jesus ele sai vitorioso, porque ele fala assim: Lázaro, sai para fora. Ele falando para a morte. Irmãos, isso aqui é muito poderoso. Se você pudesse sentir isso aqui no seu espírito, Jesus falando para a morte: você não tem poder. Jesus, imagina Jesus como homem ali, ó, no seu ministério terreno, encarnado, confrontando o maior inimigo, a morte. E você não sabe, Jesus chamou Lázaro para fora, falou o nome dele,
Porque se Jesus liberasse só uma palavra assim, ó, sai para fora, todos aqueles que morreram no Antigo Testamento tinham que ressuscitar, porque o dono da vida estava chamando. Então ele teve que ser específico, ó, Lázaro, sai para fora. Já pensou, irmão, se ele só libera uma palavra, sai para fora? Todo aquele sepulcro lá, todos eles iam abrir e um monte de morto ia sair. Então ele teve que ser muito específico. Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Irmãos, então, ó, quem é nascido da carne é carne, carnal. Quem é nascido do espírito, espiritual. Os cristãos é nascido do espírito. Agora, irmãos, aqui há uma verdade que muita gente não sabe. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. Nasce no espírito. Deus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu espírito. Só que o que acontece? Agora você precisa reeducar a sua vida. Um exemplo, uma pessoa de 20 anos de idade veio aqui e aceitou Jesus, ouviu a palavra e aceitou Jesus. A partir daquele momento o espírito dela nasceu. Aquilo que morreu aqui. Porque da mesma forma que nós somos espírito, alma e corpo, Adão era espírito, alma e corpo. Quando Deus falou, não come do fruto que se você comer você vai morrer, ele comeu e não morreu, porque não morreu físico, morreu espiritual. Deus não conseguiu mais se comunicar com Adão. Por isso que Deus vai lá no jardim e fala, Adão, onde você está? Não é que Deus, irmãos, não sabia onde Adão estava. Deus sabia onde Adão estava. Mas Deus está falando assim, aonde você se perdeu em você, que eu não consigo mais me comunicar. Aí Deus vai e declara, você fez o que eu falei que não era para fazer. Você comeu do fruto, né? Então morreu no espírito. Se a morte começa no espírito, a salvação começa no espírito. Nasce primeiro o espírito. Só que se uma pessoa de 20 anos aceitou Jesus, o espírito dela acabou de nascer. Quem que ainda tem domínio? Quem é mais velho. O mais velho aqui é o Adão, é o velho homem. Por isso que a pessoa vem para a igreja e mesmo assim, muitas das vezes ela está tropeçando em coisas que ela fazia no mundo. Não, não limita. A guerra é entre o espírito e a carne. A guerra que há é entre o espírito e a carne. A carne e o espírito estão sempre em confronto. Porque a carne quer o que é prazeroso para a carne. Não. A alma é onde é a sua vontade, é as suas escolhas, é quem você é. O corpo que a gente tem, esse corpo aqui, é para a gente se relacionar com as coisas materiais. O espírito para a gente se relacionar com as coisas espirituais. Você quer ver uma coisa que é uma pérola? Quando Daniel vai para a Babilônia, a primeira contato que ele tem com Deus ali é através de sonho. Por quê? O homem caído, o nível mais raso de Deus falar com uma pessoa caída é através do sonho. Não, uma pessoa se vangloriar dizendo assim, nossa, Deus falou comigo no sonho. Não, isso daí é o relacionamento mais raso, mais raso. Deus fala com pessoas caídas através do sonho. É o relacionamento mais raso. O relacionamento de Deus restaurado é o que ele tinha com Adão. Descia e falava face a face. Moisés alcança isso. Quando nós vamos em Números 12, né, Arão e Miriam levanta uma acusação contra Moisés, o próprio Deus se manifesta. Deus fala assim, ó, sai os 3 para fora que agora eu quero falar com vocês. Fala assim, ó, com vocês eu me comunico através de sonho. Deus já deu no meio, Deus está falando assim, vocês estão brigando aí, só que vocês, o nível de relacionamento de vocês está lá atrás. O de Moisés é face a face. Com Moisés eu falo face a face. Com vocês eu falo através de sonho. Então, irmãos, se Deus está falando com alguém através do sonho, vai buscar mais, porque Deus quer falar com você face a face. Mas com sonho é o nível mais raso. O nível mais raso é com sonho. Aí mais raso que o sonho é na palavra. Porque às vezes a pessoa está tão ocupada com as coisas dessa vida que ela nem lembra o que ela sonhou. Deus não consegue nem falar com ela no sonho. Deus não consegue nem falar com ela no sonho. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, aos seus Deus dá enquanto dorme. Tem muita pessoa que está muito atarefada com as coisas do dia a dia. Aí quando a pessoa dorme, aí Deus fala com ela. Fala no sonho, uma pessoa caída. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela entende. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
Então, ela não é escrava do trabalho das coisas. Então, primeiro nasce o Espírito. Se a pessoa, que nem o exemplo que eu dei, a pessoa tem 20 anos, aceitou Jesus, o Espírito dela acabou de nascer, só que ela tem uma experiência na alma de 20 anos, irmãos. Então, o que vai falar mais alto é aquele que é mais velho. O mais velho vai falar mais alto. O corpo, a carne vai falar mais alto. E aí nós precisamos, então, estar sempre alimentando o nosso espírito, para que o nosso espírito possa estar forte e assim vencer a carne. Como que eu alimento o meu espírito? Palavra, oração, jejum. O jejum, irmãos, é uma arma poderosa para matar a carne. E tem, claro, tem o jejum bíblico e tem o jejum que é ensinado por aí. O jejum bíblico, irmão, você faz o jejum, tem pessoa que fala assim, vou fazer jejum até meio-dia, porque meio-dia vai ter o almoço, aí meio-dia entrega o jejum, meio-dia em 1 ela está comendo. Não, mata essa carne, faz o jejum até meio-dia, amém, irmão, deu meio-dia, entrega o jejum e continua assim se alimentar, vai se alimentar só à tarde. Porque aí a pessoa está acostumada, às vezes a pessoa não está nem com fome. Entrega o jejum, mas não teve sacrifício nenhum. Não teve sacrifício. Não, qualquer um fica sem comer até meio-dia. Agora entrega o jejum e continua no propósito. Não, entreguei o jejum, agora eu vou comer só à tarde, só vou jantar só. Tem que ler a palavra. A palavra é alimento. É a palavra que alimenta a nossa alma, irmãos. A nossa alma, ela só é transformada através da palavra. Só através da palavra. O espírito nasce de novo quando você aceita Jesus, mas a alma é através da palavra. Aí você vê muita gente se envolvendo em escândalo. Por quê? Não gosta de palavra. Gosta de tudo. Tudo que tem dentro da igreja gosta. Louvor, corinho. Mas da palavra ela não gosta. Ela não consegue parar para ouvir. Irmãos, vamos ser bem claros. Graças a Deus que o pessoal do Vale da Bênção, eles acompanham pelo YouTube, os que não conseguem estar presentes, alguns estão presentes. Mas você vê a igreja, 50 pessoas no culto. Aí você fala que vai ter um estudo, 2, 3. Você fala que vai ter uma consagração, 2, 3. Vai estar sempre tropeçando, porque a alma não está sendo moldada. Quem vai sempre falar mais alto? A carne. O diabo, ele não tem mais poder. O diabo não tem força, o diabo não tem poder. A guerra do diabo, irmãos, foi vencida aqui, na cruz do Calvário. Jesus venceu o diabo aqui, na cruz. Jesus, ele era um mistério oculto dentro de Deus. Para a gente entender, o Antigo Testamento inteirinho. Aqui está a cruz. Então, de Malaquias até Adão, eles conheciam o Espírito de Deus, que se movia sobre a face das águas, o Espírito de Deus que descia sobre Elias, que descia sobre os reis, os profetas, e eles conheciam o ancião de dias, que é o Deus Pai. O Verbo eles não conheciam. Só que o Espírito Santo, ele é quem dá essa liga na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eles não conheciam. Então Jesus, ele era um mistério oculto. Os anjos não conheciam Jesus, os demônios não conheciam. A maior prova é que toda vez que Jesus se manifesta, o diabo está sempre tentando jogar o verde para ver se ele é o Filho de Deus. Por quê? Você acha que se ele soubesse, ele ia levar Jesus para a cruz? De forma nenhuma. Agora você entende porque a tentação de Mateus 4, ele está dizendo, se tu és o Filho de Deus. Não é porque ele sabia, é que nem você jogar uma bola na parede, a bola vai bater na parede e vai voltar. Então você sabe que vai ter uma reação de volta. Então eu vou falar, se você é filho de Deus, porque se ele pulasse lá do pináculo e tudo, transformasse pedra em pão, aí o diabo fala, opa, ele é filho de Deus, então não vamos. Aí tem uma passagem na Bíblia que os demônios, eles vêm até Jesus assim e falam, tu és o filho do Deus vivo. E Jesus repreende, Jesus fala assim, fica mudo e surdo. Tem uma passagem, eu não me recordo agora o texto, mas eu posso achar para a próxima aula. E aí ele fica mudo e surdo. Porque a gente não sabe. Satanás, irmãos, ele tem um poder sobre os demônios. E ele precisava saber quando que a semente da mulher ia se manifestar. Porque ele não sabia. Então, quando foi feita a promessa aqui em Adão, para Eva, então a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, a serpente ia ferir o calcanhar, ele não sabia.
Então, quando o demônio ali fala, Jesus fala assim, fica surdo e mudo. Você imagina o demônio voltando lá onde estava Satanás? Marcos 8:29. Ó, Marcos 8:29. E eu lhe disse, mas vós quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, disse, és o Cristo. Eu me estou para que... Não, ainda não é essa passagem. Não. E aí você imagina os demônios voltando e Satanás perguntando, e aí, descobriu quem é a semente da mulher? E os demônios não conseguiam se comunicar, porque Jesus liberou uma palavra. Então sempre foi, irmãos. Jesus sempre, o mundo espiritual nunca identificou Jesus, até o momento que ele está na cruz. E você vai ver que até o momento da cruz, eles estão dizendo, salvou a tantos, salva você também. Desce daí, salva você também. Porque até nesse momento aqui, Satanás não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Você imagina se Jesus descesse da cruz? Acabava o plano da salvação. E Jesus permaneceu. Quando Jesus ele fala assim, Pai, a ti entrego o meu espírito, a Bíblia diz que houve um grande terremoto, o sol se escureceu. Naquele momento houve uma batalha no mundo espiritual, que aí está escrito com detalhes nos Salmos 22, nos Salmos 18. Naquele momento, irmãos, Jesus entrega o Espírito, porque a profecia não era, a semente da mulher vai esmagar a sua cabeça e a serpente vai ferir o calcanhar? Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz. E aonde que Satanás fere o calcanhar? Fere o calcanhar aqui na cruz. Aqui houve o esmagar da cabeça e o ferir do calcanhar. A alma de Jesus ainda estava ferida, porque Jesus morre, aí ele desce. A Bíblia diz que ele desce até as partes mais baixas da terra, vai pregar o cativo o cativeiro, né? Vai tirar o seio de Abraão que ficava no interior da terra e vai levar para o paraíso, para o céu. E ele precisava, a alma de Jesus precisava levar o sangue e colocar o sangue lá no tabernáculo celestial, para que toda a humanidade tivesse sendo remida pelo sangue de Jesus. Por isso que quando nós lemos Hebreus, capítulo 12, né, vai ter uma parte que vai falar assim, e o sangue de Abel clamava, só que o sangue de Jesus clama muito mais, clama melhor, porque o sangue de Abel clamava por um pecador, Caim, e o sangue de Jesus clama por todos os Caim da terra, porque nós éramos Caim, irmãos. Então, você vê como vai colocando mais luz nos textos? Os irmãos até aí, os irmãos estão entendendo? Tá gostando da aula, irmãos? E ó, é coisinha rasa, coisinha rasa. Se a gente fosse se aprofundar aí. Agora vamos encerrar aqui, ó, com João, capítulo 3, verso 16. Evangelho de Jesus, né, que João escreve, capítulo 3 e o verso 16. Ó, esse desenho aqui que eu fiz, Adão e Eva. As duas árvores. Não, dentro do jardim tinha inúmeras árvores, mas essas duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Quando Deus vai conversar com Adão, Deus fala assim, ó, você pode comer aí livremente, você só não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A aliança que Deus fez com Adão. A mesma aliança que Deus faz com Noé, por isso que Noé, ele é o segundo Adão. Quando fala segundo, terceiro, quarto, porque está falando que vai vir outro, porque é um número que dá continuidade. Jesus, ele é o último Adão, porque não vem outro depois dele. É por isso que Ageu 2:9 não é a glória da segunda casa, é a glória da última. Não vai vir outra, é a última. Jesus, o último Adão, não vai vir outro, o último. Então, tomar cuidado que às vezes nessas expressões a gente se perde. A mesma aliança que Deus faz para Adão, Deus faz para Noé no capítulo 9. Para Adão, Deus fala, ó, você vai dominar sobre todos os animais, você vai multiplica, enche, frutifica e tal. Deus fala a mesma coisa para Noé. Deus vai falar para Adão, ó, você pode comer livremente do que tem no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus vai falar para Noé, todos os animais do campo será para ti como alimento.
Só não pode comer carne com sangue. A mesma proibição que tem para um é a mesma proibição que tem para outro. Fazendo uma comparação que a aliança que Deus fez aqui, Deus tentou fazer aqui. Não deu certo. Aí Deus faz em Abraão, porque pega a nação. É o que nós explicamos na aula passada. Então, quando o homem come a árvore do conhecimento do bem e do mal, agora ele sabe diferenciar. Pode falar. Noé. Isso. Não pode comer carne com sangue. Aí, aqui já há uma proibição. Capítulo 9 de Gênesis já tem uma proibição. Deus dá uma dieta para ele, ó, você vai se alimentar de tudo isso, mas só que animal com sangue, não. Mesma coisa, Deus deu uma alimentação para Adão, você pode comer do que você quiser. Porque aqui Adão não comia animal, irmãos. Adão era vegetariano, comia só fruta. A mesma que o mesmo demônio para Eva, fala para as pessoas. Influencia, porque aqui já é uma pessoa, já é uma humanidade caída. Aqui teve um encontro. Se você lê o texto, você não percebe, mas na tradição judaica, Adão e Eva estavam juntos quando ela vai comer da árvore. Só que se Deus deu autoridade para ele, quando a serpente começou com conversa aqui, ele poderia chegar e falar assim: a serpente vai embora daqui agora. Ela ia embora, irmão, porque ela devia obediência a ele. Isso. Você pegou, é isso aí. Só para a gente fechar isso aqui, ó. Adão poderia falar não para a serpente. Falar assim, ó, vai embora daqui, e a serpente ia embora, irmãos. Sabe o que Deus está falando para a gente? O pecado que bate na nossa porta todos os dias, nós temos domínio sobre ele. Quem peca, peca porque quer. Você pode falar não para o pecado a hora que você quiser, mas você escolhe pecar. Adão tinha toda a autoridade. Ele comeu sabendo que era errado, comeu porque quis. Os anjos viviam com Deus, irmãos. Eles escolheram seguir Satanás. Entendeu? Então, esse negócio que a carne é fraca e não sei o que, irmãos, se a carne é fraca, o pecado, ele não é vitamina, então para de dar pecado para a carne. A carne é fraca, irmãos, então vamos matar essa carne fraca. Se é fraca, está mais fácil de matar. Bíblia, jejum e oração, e a sua carne não vai falar mais alto. Vocês estão aí em João capítulo 3, verso 16, para a gente encerrar? Para mim, esse versículo é o maior versículo da Bíblia, irmãos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, ó, eu separei 10 chaves. 10 chaves que está em João 3,16. Deus, a origem, porque a salvação surgiu de Deus, irmãos. Porque quando a Trindade estava conversando, Isaías vai declarar: e quem enviarei? Quem há de ir por nós? O pai não podia. O pai era um ancião de dias. O Espírito não podia, porque a palavra diz que deveria ser o sangue inocente para comprar a humanidade. Então Jesus se manifesta e fala. Hebreus capítulo 3, se não me falha a memória, vai falar assim: prepara um corpo para mim. O próprio Jesus falando na Trindade. Prepara um corpo. Então a salvação, irmão, surgiu de Deus. Por isso que João 3,16 começa, porque Deus amou. A salvação, origem, Deus. Amor, sentimento. A salvação veio de um sentimento de amor. Deus ama a humanidade. Deus ama eu, Deus ama você. Deus ama a prostituta, Deus ama o traficante, Deus ama a pessoa, por mais terrível que ela seja. Então, agora há pouco tempo aí, o rapaz entrou na creche e matou as crianças lá com machado. E muito cristão falou assim: deveria fazer com ele a mesma coisa que ele fez com as crianças. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança que nós falamos, a imagem é o que está por fora, vai refletir, é o refletor do que está por dentro. A semelhança é o que está dentro, semelhança dentro, imagem fora. A semelhança é aquilo que vem de Deus. Se o cara
matou a criança. Então, vamos falar assim de uma forma bíblica. Cada ser humano é uma árvore. João disse, o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir fruto será cortada e lançado fora. O homem é uma árvore. O rapaz é uma árvore. O fruto que essa árvore produziu, morte. Então eu conheço que essa árvore é uma árvore ruim, uma árvore má, porque o fruto dela é mau. Agora, se um cristão fala que deve fazer a mesma coisa com aquela pessoa, justificando que a criança era inocente, se você perguntasse para ele, ele também tem uma justificativa, por mais boba que seja. Aí o cristão também é uma árvore. Só que se o cristão está falando que nós devemos gerar morte, matar aquele cara, então o fruto do cristão é o mesmo fruto do cara. Então a árvore é igual. O cristão ele tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Aconteceu, é tragédia, é ruim? É, irmãos. Deus tenha misericórdia daquela alma. Que o Senhor possa manifestar o teu Filho amado Jesus Cristo e salvar aquela alma. Ele vai ter as consequências, vai passar pelo juízo do homem. Mas os meus frutos não podem ser morte. Porque se eu desejo a morte para ele, o meu fruto é igual ao dele, então a árvore é igual. Ele teve a justificativa dele, eu tenho as minhas justificativas. Ah, ele tem que morrer porque ele matou uma criança. Mas está produzindo morte. Você é igualzinho a ele. Só muda a justificativa. Então o cristão, irmãos, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Os irmãos entenderam? Então cuidado com comentários. Viu qualquer tragédia, irmãos? Pensa um pouquinho antes de falar. Porque a palavra falada, ela não volta. Jesus diz assim, o que contamina não é o que entra, é o que sai. Porque o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Se você está desejando a morte do seu próximo, a Bíblia diz assim, quando alguém tem raiva de uma outra pessoa, para Deus é como se você fosse um homicida. E a condenação é que os homicidas não entrarão no reino de Deus. Então cuidado. Não tenha raiva dos outros, não tenha ódio, não deseje morte para ninguém. Vamos voltar aqui para a gente encerrar. Salvação originou no céu com Deus, e Deus amou, por isso que o texto começa. E Deus amou, origem, céu, Deus é a origem. O amor é o sentimento que Deus se manifestou para poder salvar a humanidade. Deus ama a humanidade. E quando diz que Deus amou o mundo, não é o mundo planeta, não é o mundo sistema, é o mundo ser humano. Né? Ó, amor, sentimento, mundo, objetivo. De tal maneira, essas duas palavras têm o mesmo significado. Tal. Quem já ouviu assim, tal pai, tal filho? A palavra tal tem o mesmo significado, de maneira. É Jesus querendo ser redundante aqui. É que nem você falar assim, irmãos, vamos subir lá em cima? Vamos descer lá embaixo? Você está sendo redundante. Então, quando ele fala assim, de tal maneira, ele está falando a qualidade. Por quê? Ia ser grande, ia ser redundante, ia alcançar todos. E deu presente. Deus deu um presente, a salvação. Pega quem quer. Filho unigênito, o instrumento. O filho é o presente, trazendo a qualidade que vai alcançar todos os seres humanos. Tem um objetivo, né? A humanidade, movido pelo sentimento, originou-se no céu. Todo, abrangência, né? Todos os homens. Que nele crê, o caminho da salvação é a fé. Efésios diz que a salvação vem pela fé. E isso, irmãos, a fé é um dom de Deus, para que ninguém se vanglorie da sua salvação. Não pereça. Então, a partir do momento que você passou por isso daqui, você entende isso daqui, você tem uma certeza que você não vai perecer. Porque pela fé, através de Cristo Jesus, você vai ser salvo, o instrumento. Vida eterna é promessa. Então, quando você lê João 3,16, você vai ter essa visão aqui agora. Origem, sentimento, objetivo, qualidade, presente, instrumento, abrangência, caminho da salvação que é a fé, certeza e a promessa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?
tem certeza que você vai ser salvo? Pode falar que tem. Eu acho que tem. Eu busquei a salvação. Então, por isso que o plano da salvação, irmão, esse mapa mental tem que ficar muito, muito sensível na nossa cabeça. A gente precisa ter certeza. Você tem certeza que você vai ser salvo? Tem. Aí se a pessoa fala assim, ah, mas você tá todo torto aí, rapaz, como vai ser salvo? Fala, então, porque eu estou esperando que no dia do arrebatamento eu alcance a posição do varão perfeito. Não é agora, vai ser depois. Nós vamos no caminho, né? Nós estamos no caminho. Na trajetória. Entendeu? Então, irmão, se você perguntar para alguém, você tem certeza? Ah, não tenho. Ah, eu acho. Irmão, está perdendo tempo na igreja. Porque a fé é a fé. Deixa eu ler para não falar errado. Não, é Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Quer ver? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Se você tem fé, a fé é certeza. Tem dúvida, você não tem mais fé. Vai ser salvo? Ah, não sei. Não tem mais fé. E a fé... Vamos colocar de pé? Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar? Eu acho que a gente acabou passando alguns minutinhos. Isso, pode apertar. Ok.